Então, nós definimos sistemas, né, o sistema termodinâmico, e um fato importante é que o sistema termodinâmico ele é composto, então, pela vizinhança, né? O sistema não, o universo ele é composto pela vizinhança e o sistema, tá bom? Então, nós temos uma fronteira que pode ser fixa ou móvel. O que mais a gente pode falar no sistema termodinâmico é que ele pode receber, por exemplo, energia na forma de calor. Um exemplo que a gente pode citar é você aquecer esse sistema, né, por intermédio, por exemplo, vamos falar no laboratório, né, você tem lá então um becker, né, um becker e um bico de Bunsen, então vocês colocam de tal forma que você começa então a fornecer calor para esse sistema. Então ele pode receber calor, né, se ele for um sistema, né, onde ele não for um sistema isolado. Lembra que eu falei para vocês que o sistema isolado não troca calor. Se o sistema ele não é isolado, ele pode então receber calor. E mais ainda, ele pode também transferir calor, tá certo? Então, ele não sendo um sistema isolado, ele pode transferir calor, tá bom? Como que ele pode transferir calor? Imagine que após você aquecer um becker a 50 graus Celsius, tá certo? Você deixa ele em contato com a vizinhança, né? Ou seja, com a atmosfera. Mesmo que ele esteja tampado, ele seja um sistema fechado, ele não vai trocar massa com a vizinhança, o que vai acontecer? Se a temperatura externa for em torno de 25 graus Celsius, o sistema que vocês têm, embora ele tenha um volume bem definido e uma pressão, nós vamos considerar constante a pressão e o volume, vocês têm então o quê? O calor sendo transferido, aquele calor que ele recebeu para se elevar, né, se o sistema se elevar a 60 graus Celsius, ele vai transferir para a vizinhança, até que ele entre em equilíbrio térmico, né? E, ou seja, então o seu sistema ele é um sistema que ele não é um sistema isolado. Por um outro lado, se você coloca esse mesmo sistema, essa água aquecida, por exemplo, no caso do café, se você coloca dentro de uma garrafa térmica, em um curto intervalo de tempo você mede a temperatura interna, você vai ver que não variou a temperatura interna, quer dizer que naquele momento, né, daquele snapshot que você tirou do sistema, né, você tem o sistema congelado, vamos assim dizer, no tempo. Então, você consegue dizer que o sistema ele recebeu calor e não transferiu calor. Isso é um fato muito importante, pessoal. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Não interessa o que aconteceu antes, depois, durante. O importante é você ter a condição inicial e final do seu sistema termodinâmico. Nós vamos falar mais sobre isso, né? E nós estamos falando aqui na definição de calor, tá certo? Temos também a questão de que o sistema ele pode ou não realizar trabalho. E ele pode receber trabalho também. Como que a gente pode definir, né? Receber trabalho e realizar trabalho. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Um bom exemplo é o próprio pistão do carro. Se vocês lembrarem lá na combustão, né? Vocês têm a expansão dos gases no pistão e você tem um aumento de volume. Esse aumento de volume, né? Você faz com que o pistão se movimente, fazendo com que aquela energia química, né, que continha as ligações químicas da octana, né, do combustível ou do etanol, ou seja, qualquer combustível que você tenha colocado, aquela energia, ela fez com que, por exemplo, a gasolina se transformasse em CO2, né, em gás, houve uma expansão, ou seja, você tem um aumento de volume, e esse volume fez com que movimentasse um pistão. Esse fato de movimentar esse pistão faz com que esse trabalho tenha sido realizado pelo sistema. Olha que interessante, né? Da mesma forma, o sistema, aí nós estamos considerando, né, aquele sistema da gasolina, né, da combustão, né, se transformando em CO2 e você tendo aquela expansão. A gente pode considerar também o trabalho sendo realizado no sistema. Né? Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, a compressão de um gás. Né?
Você pode, por exemplo, pegar o mesmo êmbolo e você pode confinar o gás em um volume menor. Ele parte de um volume maior, inicial, para um volume menor. Ora, se você teve que realizar uma força ali, né, você realizou trabalho no sistema. E isso vai alterar algumas propriedades do sistema, por exemplo, vai alterar a pressão, vai alterar o volume e assim por diante. Então, nós vamos descrever isso. Então, é muito interessante que um sistema completo ele pode ser representado dessa maneira, onde ele pode receber ou não calor, né? Ele pode liberar ou não calor, energia na forma de calor, e trabalho, né, pode ser realizado no sistema ou não. Nós vamos definir o trabalho, vamos definir o calor, né, onde a gente consegue, então, trabalhar no sistema. Note, então, que conceitualmente nós temos, então, as identidades que eu falei para vocês, né, que nós fixamos as identidades de um sistema termodinâmico. Essa é uma abordagem, pessoal, e é uma representação bem completa aqui, né, da interação do sistema com a vizinhança e tudo mais, tá bom? Outra coisa que é muito importante é que nós vamos sempre, né, partir do pressuposto que a quantidade de matéria é homogênea, né, em composição química e estrutura física. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se o gás aqui no canto, ou um líquido, ou a matéria que esteja no seu sistema, tá certo? Ela possui uma temperatura X, por exemplo, aqui, 25 graus Celsius. Se nós nos movermos para o outro canto do sistema, também vai estar 25. Bom? Se aqui nós temos, por exemplo, um gás, o N2, numa concentração X, aqui também vai ter a concentração X. Ou seja, a composição química ela vai ser a mesma em toda a parte do sistema, tá certo? E a estrutura física também. Então isso é muito importante, porque a gente consegue, então, tratar o sistema, né, como a própria substância. Eu vou falar disso mais para frente, mas é muito interessante. Quando a gente às vezes fala do sistema, nós estamos falando da própria substância. Isso faz com que a gente tenha uma fusão ali de conceito do que é sistema, do que é a substância em si. Isso nos permitirá, por exemplo, no futuro, falar sobre propriedades de solução, de concentração, de transformação de fase, né? E também falar o seguinte: se o sistema está numa determinada fase, por exemplo, na fase líquida ou na fase gasosa, né, essa fase ela é uniforme em todo o sistema, tá bom? Então a gente pode falar exatamente isso, certo? E quando a gente tem esse sistema com um determinado volume, massa, pressão, composição de matéria homogênea, né, composição química homogênea, estrutura física que não varia dentro do nosso sistema, nós podemos medir, então, as propriedades macroscópicas. Quando nós temos essa situação, nós temos, então, um sistema onde é possível medir esse volume inicial, a transformação, né, por exemplo, de um sistema em outro volume, por exemplo, se houver uma variação no volume, nós conseguimos então medir, porque nós consideramos essas premissas aqui, tá? Então as propriedades macroscópicas passam a ser mensuráveis. Isso é muito importante quando a gente trata de fisicoquímica, tá bom? E aqui eu coloco para vocês uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei da fronteira, que ela poderia ser móvel ou fixa? Então aqui eu já vou entrar com dois conceitos fundamentais muito importantes em termodinâmica. Por exemplo, as fronteiras elas podem ser fixas, ou seja, elas não mudam, né, se você passa de um estado inicial para um estado final. Vamos imaginar que você tenha lá um Erlenmeyer, né, onde você tem uma substância dentro do Erlenmeyer, ele está vedado, ou seja, aquele sistema ele não tem uma fronteira móvel, tá certo? Ou seja, a fronteira ela não se movimenta. Pelo contrário, se nós falarmos, por exemplo, do pistão no carro, exemplo que a gente deu, aquela fronteira é móvel. Você vai ter um êmbolo ali com um pistão e uma fronteira móvel. Ou seja,
Dependendo do estado que vocês façam a medida, que vocês queiram representar o sistema termodinâmico, a fronteira ela pode ser móvel ou não. No caso de uma fronteira móvel, eu dei um exemplo para vocês aqui. Olha como nós representamos o sistema termodinâmico, tá bem? Aqui eu estou fazendo um sistema completo, tá? Então vocês têm aqui um processo acontecendo, a gente não sabe qual é. Pode ser que entre calor, saia calor, pode ser que entre, que realize trabalho ou que seja realizado trabalho no sistema, mas aqui eu já coloco uma variável aqui, ó, VI e VF. O que significa VI e VF? Significa que aqui nós saímos de uma condição de volume inicial por uma condição de volume final. Quando nós fazemos isso, pessoal, isso é muito importante. Isso significa que possivelmente aconteceu alguma transformação nesse sistema, onde nós temos agora um VF. Tá bom? Esse VF, ele quer dizer que o sistema atingiu um estado de volume final. Nessa representação que eu fiz para vocês, notem que a barreira móvel, essa barreira aqui, móvel, eu defini ela. E ela se movimentou aqui, ó, nessa direção, daqui para cá. Ou seja, eu tive uma mudança no volume. Nesta figura, geometricamente, a gente consegue ver que houve uma diminuição de volume. Então, VF é menor que VI, tá bom? Então, essa é a representação de um sistema termodinâmico quando a gente fala de barreira móvel, e nesse caso aqui com diminuição de volume. Poderia ser ao contrário, nós poderíamos ter partido, por exemplo, dessa condição e aumentado o volume, a barreira ter se movimentado. Bom, quando a gente quer representar um sistema termodinâmico com barreiras móveis, a gente pode representar dessa maneira. Existem outras maneiras também de ser representadas, mas o mais importante é que a gente deixe visível essa mudança e que a gente mostre no sistema termodinâmico e descreva o sistema termodinâmico de maneira clara, que a gente consiga observar pela representação, por esse sistema, né, que a barreira é fixa ou móvel. Outra coisa que é importante é o enunciado do sistema, que trata de um problema termodinâmico. Então, por exemplo, nós podemos falar que o sistema pode ser fechado. Se o sistema é fechado, a gente sabe que não há troca de massa. Se o sistema é isolado, a gente sabe que não pode ter troca de calor. Então, esses dois termos aqui não vão mais estar no sistema. E a gente pode falar que trabalho foi realizado sobre o sistema. Ou seja, esse daqui já não tem mais sentido, né? Porque foi realizado no sistema. Então, entrou trabalho aqui. Então, teve uma mudança de estado aqui, onde nós temos então a diminuição do volume. Então, esse é um exemplo de como a gente representa, né, esse sistema termodinâmico e como que a gente trata da fronteira como sendo móvel ou fixa, tá certo? Lembrando que a fronteira não tem espessura, volume ou massa. Ela é simplesmente a nossa condição de contorno para a gente conseguir mostrar ali que houve sim uma variação, houve um processo acontecendo aqui, tá certo? Bem, então nós temos aqui nosso sistema completo, né, onde eu mostrei para vocês, né, onde nós temos então um sistema termodinâmico com uma certa quantidade de massa, vizinhança, fronteira. A fronteira ela não tem espessura, né, e as barreiras elas podem ser móveis ou fixas, né? Nós temos quantidade homogênea, então, na composição. Quando houver alguma variação, isso tem que ser especificado, né? A gente fala também da fase, que a fase ela tem essa propriedade, né? De ser constante ao longo de todo o nosso sistema, tá bom? E as propriedades macroscópicas, elas precisam ser, elas são medidas, né? Elas são mensuráveis. Por quê? Por causa dessa premissa que a gente faz quando a gente trata de um sistema termodinâmico, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar para vocês, então, né, dessas propriedades de sistemas e como a gente começa a interpretar ou representar um sistema termodinâmico mais simplificado, já levando em conta toda essa abordagem que eu falei para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente mostra, como que a gente representa esse sistema termodinâmico, tá certo?